Não há como negar, a notável prosperidade dos judeus é verdadeiramente impressionante. De fato, os judeus são reconhecidos pela maneira distinta com que lidam com as finanças. A população judaica representa meramente 0,2% da população global. Entretanto, é surpreendente observar que 11% dos bilionários mundiais são de origem judaica. Além disso, mais de 20% dos prêmios Nobel foram concedidos a judeus. Nos Estados Unidos, embora constituam apenas 2% da população, aproximadamente 50% dos bilionários são de ascendência judaica. Esses dados são verdadeiramente notáveis, tão extraordinários que naturalmente despertam a nossa curiosidade para compreender por que os judeus prosperam financeiramente de forma tão significativa. Então, se você deseja entender os motivos por trás dessa prosperidade e aprender como aplicar esses princípios em sua vida para alcançar o sucesso financeiro, continue comigo e descubra os 7 segredos da prosperidade judaica. Já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo e não esquece que tem vídeo novo no canal todos os dias às 18h15, 6h15 da tarde. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro segredo. Primeiro segredo da prosperidade judaica: ser especialista. Você já percebeu alguém especialista em seu trabalho? E ele se destacará perante reis e não servirá a pessoas desconhecidas. Ser especialista significa ser excelente no que você faz. Ser especialista é ser hábil em seu trabalho, é realizar com excelência aquilo que se propõe a fazer. Essa característica é claramente visível entre os judeus. Tão visível que uma grande parte da tecnologia que utilizamos em nossos dispositivos móveis é desenvolvida em Israel. Grande parte dos avanços da tecnologia militar são realizados por judeus, e muitos avanços na área da medicina também são promovidos em Israel. Não há como escapar disso. Para prosperar é necessário fazer bem aquilo que se propõe a fazer. É necessário ser especialista em seu trabalho. Se você é um contador, seja um contador especialista. Se você vende produtos na rua, seja o melhor vendedor que puder ser. Se é enfermeiro, seja o melhor enfermeiro que puder ser. Não importa se você não é reconhecido, nem se receberá uma promoção. Não importa se alguém está te observando ou não. Você precisa dar o seu melhor. Precisa ser o melhor. Precisa realizar com excelência aquilo que se propõe a fazer. Não estou dizendo apenas para soar bem. Da mesma forma, a Bíblia não afirma que o especialista será promovido perante reis apenas para soar bem. Ela afirma porque é verdade. Mesmo que você venda produtos na rua, é bastante provável que, se oferecer um trabalho excelente e diferenciado, alguém eventualmente irá notar. Alguém poderá lhe dar uma oportunidade para obter uma remuneração melhor. E mesmo que não receba essa oportunidade de outras pessoas, sendo especialista no que você faz, você provavelmente encontrará maneiras de progredir financeiramente. Sendo sincero, já vi vendedores ambulantes prosperarem, já vi camareiras, manicures e cabeleireiros prosperarem. Então, seja você também um especialista em sua profissão. Leia, estude, conecte-se com outros profissionais de excelência, busque evoluir ao máximo no que faz. Segundo segredo da prosperidade judaica: ter uma mentalidade empreendedora. No mundo financeiro, empreender é transformar uma ideia em realidade, gerando valor para a sociedade. O empreendedor identifica um problema, imagina uma solução e a implementa. Por exemplo, podemos observar o problema no transporte caótico em nossas cidades e imaginar que uma solução seria facilitar o acesso de quem precisa se locomover com quem pode dirigir e precisa trabalhar. Dessa ideia surgiu o serviço de transporte via aplicativo chamado Uber. No entanto, esse é apenas um exemplo. Para ser empreendedor, não é necessário criar uma multinacional desse porte. Basta identificar oportunidades e problemas, imaginar soluções e colocá-las em prática. Os judeus têm uma vasta experiência nisso. Hoje, Israel é conhecido como uma nação das startups. De fato, várias startups de sucesso surgiram lá, como o Waze, Wix, entre outras. Os judeus possuem uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de identificar problemas e buscar soluções. Eu mesmo já ouvi um judeu dizer: ninguém fará por você o que deve ser feito por você mesmo. Preste muita atenção no que direi. As chances de prosperar financeiramente empreendendo são muito maiores do que sendo empregado em uma empresa. Não acredita? Então observe a lista das pessoas mais ricas do mundo e note que a grande maioria são empreendedores. A maioria possui negócios em empresas. A grande maioria não é empregada de uma empresa. Infelizmente, o Brasil ainda não tem uma cultura forte de empreendedorismo. Na verdade, a maioria de nossas escolas nos ensina apenas a serem bons empregados. São poucas as escolas que valorizam a cultura do empreendedorismo. É relativamente fácil entender por que o povo judeu tem uma forte mentalidade empreendedora. Afinal, eles enfrentaram inúmeras perseguições ao longo da história. Foram exilados da Babilônia, escravizados no Egito, oprimidos pelos romanos
romanos, perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Devido a todas essas adversidades, muitas vezes os judeus tiveram que viver em terras estrangeiras, em ambientes desafiadores. Diante dessas dificuldades, a mentalidade empreendedora floresceu e ganhou força. Terceiro segredo da prosperidade judaica: ter guias. Na ausência de conselhos, os planos se dispersam, mas com muitos conselhos, eles se firmam. Guias são pessoas que estão ou estiveram onde você deseja estar. Se você deseja conhecer a Deus, um guia adequado é alguém que conheça a Deus. Mas se deseja ter um negócio bem sucedido, o guia que você precisa é alguém que já teve um negócio de sucesso. Se deseja ter uma vida financeira mais próspera, o guia mais adequado é alguém que entenda de finanças e seja próspero financeiramente. É claro que você pode aprender muitas coisas sozinho, não duvido da sua capacidade humana de aprendizado, mas convenhamos, aprender com aqueles que já sabem, que já fizeram, é muito mais prático, rápido e eficiente. O povo judeu entende a importância dos conselhos. Isso é evidente ao estudarmos as histórias das pessoas na Bíblia. O rei Davi tinha guia, Salomão tinha. Podemos observar as orientações entre Moisés e Josué, entre Elias e Eliseu. A verdade é que os relatos bíblicos de guias e conselheiros são numerosos, mas você pode estar se perguntando como que eu posso ter acesso aos guias que eu preciso. E aqui está a boa notícia dos tempos modernos. Antigamente você devia viver perto do seu guia, teria que conhecê-lo pessoalmente, teria que convencê-lo a orientá-lo. Mas hoje em dia você tem acesso ao conhecimento de vários guias no conforto do seu lar. Hoje, através da internet, você tem acesso aos ensinamentos de especialistas em praticamente todas as áreas do conhecimento. Hoje você tem acesso aos guias através de livros, vídeos no YouTube, artigos e recursos online. Nunca foi tão fácil aprender com os maiores especialistas em diversas áreas do conhecimento. Quarto segredo da prosperidade judaica: aceitar a correção. Pobreza e desgraça aguardam aqueles que rejeitam a instrução, mas aqueles que guardam a correção serão honrados. Já mencionei que ser especialista é um dos segredos da prosperidade judaica. Também mencionei que ter guias é outro segredo. Agora eu digo, outro segredo da prosperidade judaica é aceitar a correção. O povo judeu foi moldado através de inúmeras dificuldades. Pense bem, quantas vezes eles enfrentaram ambientes hostis, quantas vezes tiveram que se reinventar longe de suas terras. Diante desses cenários desafiadores, qualquer erro pode ser prejudicial. Em face de grandes adversidades, ter atitudes corretas é fundamental. Talvez isso explique a maior facilidade do povo judeu em aceitar a correção, pois em muitos momentos aceitar a correção se tornou o único caminho viável. Pense na quantidade de provérbios que existem sobre correção. Vou falar apenas 3 como exemplo. Melhor é a correção franca do que o amor encoberto. Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é tolo. Quem aceita a correção mostra o caminho para a vida, mas quem a ignora vai se desviar-se. Infelizmente, a correção não é valorizada por muitos brasileiros. Muitos ficam resistentes, tristes e deprimidos após a correção. A verdade é que para corrigir a maioria dos brasileiros é necessário ter todo um cuidado para não ofender ninguém. Quanto a isso, ouça o meu conselho. Se você quer progredir na vida, seja humilde e aceite correções. Se a correção está mostrando algo que você não faz e que poderia ser melhorado, aceite, mesmo que tenha sido feita de uma maneira não muito apropriada. Aceite a correção e cresça com ela. E lembre-se que se você tem guias, saiba que muitos podem não dar as correções mais amigáveis do mundo. Alguns podem não ser os mais delicados ao corrigir alguém. Então, se você quer acelerar seu progresso com conselhos dos seus guias, você precisa mais do que nunca aprender a aceitar as correções. Quinto segredo da prosperidade judaica: ter uma boa reputação. É melhor ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Uma vez ouvi um judeu dizer que a reputação é aquilo que chega antes de você. Pense nisso. Uma pessoa foi convidada para uma reunião. Participantes são informados e então dizem: que ótima notícia, essa pessoa é competente, confiável, um excelente profissional. Tudo isso que foi mencionado antes da chegada do convidado à reunião é a reputação dele, e uma boa reputação é um dos segredos da prosperidade judaica. E por que uma boa reputação é a chave para a prosperidade? Porque ninguém quer fazer negócios, acordos ou até mesmo se associar a pessoas com má reputação. Me diga, você emprestaria dinheiro para alguém que todos dizem ser um mau pagador? Você compraria um produto de uma marca na qual ouviu falar coisas ruins? Você faria negócios com alguém que muitos dizem ser desonesto? Provavelmente não. Então busque ter um bom nome, busque ter uma boa reputação. E aqui está uma coisa importante a ser dita: uma boa reputação é construída aos poucos, não se cria da noite para o dia. Por outro lado, uma boa reputação pode ser perdida rapidamente, portanto, cuide da sua reputação. Se prometeu fazer algo, faça. Se pegou emprestado algo, devolva. Se marcou uma reunião em um determinado horário, chegue na hora marcada. Se não conseguir, avise que está atrasado.
Sexto segredo da prosperidade judaica: ter disciplina. Quem é negligente em seu trabalho é irmão do que causa danos. Outro segredo da prosperidade judaica é ter disciplina. Já mencionei anteriormente que os judeus passaram por muitas dificuldades ao longo da história, e já mencionei que a falta de disciplina pode ser prejudicial em momentos desafiadores. Agora eu vou dizer uma coisa sobre a disciplina. A disciplina é fundamental para progredir financeiramente. É impossível ter sucesso financeiro sem disciplina. Isso é verdade. Entenda, se você não consegue poupar dinheiro, provavelmente gastará todo o dinheiro que ganha. E se gasta todo o dinheiro que ganha, nunca acumulará riqueza. Se você não consegue manter seu orçamento, provavelmente gastará mais do que ganha. E se gasta mais do que ganha, ficará endividado. Se você não consegue cumprir prazos, provavelmente perderá oportunidades de ganhar dinheiro. Se você não consegue terminar projetos, provavelmente desperdiçará recursos, que é tempo e dinheiro, em algo que não terá retorno. Se você não consegue acordar cedo, provavelmente perderá horas valiosas que poderia ser usada para estudar, aprender ou trabalhar. Por outro lado, se você é disciplinado para poupar, provavelmente acumulará riquezas com o tempo. Se você é disciplinado para manter seu orçamento, provavelmente viverá uma vida financeira tranquila e equilibrada. Se você é disciplinado para cumprir prazos, provavelmente ganhará a confiança das pessoas. Se você é disciplinado para terminar projetos, provavelmente alcançará seus objetivos. Se você é disciplinado para acordar cedo, provavelmente terá mais tempo para fazer as coisas que precisa fazer. Portanto, desenvolva a disciplina. Sétimo segredo da prosperidade judaica: ter fé. Os judeus são conhecidos por sua fé em Deus, e esta fé é um dos segredos de sua prosperidade. Então você pode estar pensando, qual que é a relação entre ter fé em Deus e prosperar financeiramente? A resposta é simples, muita. A fé tem um grande poder transformador. Pense comigo. A fé nos dá esperança de que dias melhores virão. A fé nos dá coragem para enfrentar os desafios. A fé nos ajuda a manter o foco mesmo diante das adversidades. A fé nos dá a capacidade de persistir mesmo quando tudo parece perdido. A fé nos leva a acreditar que somos capazes de realizar o impossível. A fé nos faz acreditar que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E se você quer prosperar financeiramente, precisa ter fé. Não estou dizendo que basta ter fé para ser próspero financeiramente. Estou dizendo que a fé é um dos segredos da prosperidade judaica. Muitos empreendedores de sucesso são pessoas de fé. Muitos investidores de sucesso são pessoas de fé. Muitos bilionários são pessoas de fé. E isso não é coincidência, porque a fé nos dá força, a coragem e a determinação necessárias para alcançar o sucesso financeiro. Então não subestime o poder da fé. Desenvolva a sua fé em Deus. Confie que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida e acredite que Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. Ao desejar prosperar financeiramente, seja especialista no seu trabalho, tenha uma mentalidade empreendedora, busque orientação de guias, aceite a correção, construa uma boa reputação, discipline-se e tenha fé. Esses são os segredos da prosperidade judaica.